Bom dia pessoal, hoje é quarta-feira, 4 de maio de 2022 e vamos para as análises dos jogos desta quarta. Mas antes vamos dar uma conferida na lista dos jogos de segunda-feira. O Manchester United fez 3-0 na equipe do Brentford. Esse jogo não estava na nossa lista, a equipe do Manchester United não vem jogando muito bem, mas conseguiu uma boa vitória. O Getafe empatou com o Betis pela La Liga, ficou 0-0 essa partida. E na nossa lista estava o Bayer Leverkusen contra a equipe do Eintracht Frankfurt. A equipe do Bayer Leverkusen fez um gol aos 18 minutos, abriu o placar, e aos 51 fez um 2-0 e o jogo terminou nesse placar mesmo de 2-0 para a equipe do Bayer Leverkusen. E esse foi o único jogo que estava na nossa lista. Eu falei desse jogo do Red Bull Leipzig com uma odd de 1,65 com um jogo importante na quinta-feira. Eu preferia deixar de fora e a equipe do Borussia Mönchengladbach venceu por 3-1. E pelo campeonato italiano, olha a Salernitana aprontando mais uma vez. Eu falei que a Atalanta não vem fazendo uma boa campanha jogando em casa e quem foi nessa odd de 1,29 acabou tomando um head, ou até mesmo quem vai de all-in nessas odds baixas achando que vai bater, acabou quebrando a banca. A equipe da Salernitana fez 1-0 aos 27 minutos e a Atalanta foi empatar apenas aos 88. São coisas que acontecem o tempo todo no futebol. Times com odds muito baixas acabam perdendo. No caso da Atalanta que empatou, mas quem foi no back acabou perdendo do mesmo jeito. Paços de Ferreira contra o Tondela ficou no 1-1 e a equipe do São Paulo venceu a equipe do Santos por 2-1. E a nossa lista de segunda-feira, que tinha apenas um jogo, bateu. Vamos agora para as análises dos jogos desta quarta. E vamos começar com Champions League. Temos Real Madrid contra a equipe do Manchester City. A equipe do Manchester City teve a chance de matar o jogo quando vencia por 4-2, acabou tomando um 4-3 e deixou o Real Madrid vivo nessa briga. As últimas partidas entre eles, vitória do Manchester City na Inglaterra, vitória do Manchester City no Santiago Bernabéu, vitória do Manchester City na Inglaterra, vitória do Manchester City na Inglaterra. O Manchester City venceu os últimos 4 jogos. A equipe do Real Madrid vem de vitória, em casa venceu o Espanhol por 4-0 e a equipe do Manchester City vem de vitória, fora de casa venceu o Leeds United por 4-0. Aqui tem tudo para ser um grande jogo novamente, como foi na Inglaterra na semana passada. É um jogo mais para 100% de leitura. A equipe do City é uma equipe muito qualificada, mas se for pegar o jogo que fez contra o Atlético de Madrid, fez uma péssima partida, mas foi um jogo isolado, não dá para avaliar por aquele jogo. A vantagem é a mesma, um gol. A equipe do Real Madrid é uma equipe mais qualificada. Eu vou ficar fora desse jogo, vou deixar mesmo para 100% de leitura de jogo. Dando sequência, temos Libertadores. Deportes Tolima contra o Independente Del Valle. A equipe do Independente Del Valle lidera com 5 pontos. Tem a mesma pontuação do Atlético Mineiro, só que leva vantagem no número de gols marcados. Marcou 5 contra 4 do Atlético Mineiro e o Tolima ocupa a terceira colocação com 4 pontos. Se vencer essa partida, pode terminar até na liderança. Os últimos jogos entre eles, um empate em 2-2. No primeiro jogo, o Tolima vem de vitória pelo Campeonato Colombiano, venceu o Cortuluá por 3-2. E a equipe do Independente Del Valle vem de vitória sobre a LDU por 1-0 pelo Campeonato do Equador. Nesse jogo eu vou colocar a equipe do Deportes Tolima na nossa lista de back. Dando sequência, Always Red contra o Boca Juniors. A equipe do Always Red em 3 jogos venceu um, perdeu outro e empatou outro. A equipe do Boca Juniors em 3 jogos, 2 derrotas e 1 vitória. A única vitória do Boca Juniors foi justamente contra a equipe do Always Red, venceu esse jogo por 2-0. Mas jogou o segundo tempo todinho com um jogador a mais e já vencia a partida por 1-0 e só conseguiu fazer mais um gol já nos acréscimos. A equipe do Always Red nos últimos 6 jogos são 3 derrotas e 3 empates e a equipe do Boca vem de vitória sobre o Barracas Central depois de perder para o Corinthians. Se a equipe do Boca não vencer esse jogo, provavelmente vai ficar fora da fase mata-mata da Libertadores. Aqui eu vou colocar a equipe do Always Red em lei.
Dando sequência, Deportivo Cali contra o Corinthians. Esse é um jogo para assistir e sofrer. Eu não vou fazer nada nesse jogo. O Timão vem aí de vitória sobre a equipe do Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Precisa vencer para encaminhar sua classificação. E a equipe do Deportivo Cali vem de uma vitória fora de casa pelo Campeonato Colombiano. Venceu o Once Caldas. Esse jogo eu não vou fazer nada além de assistir. Dando sequência, Colón de Santa Fé contra o Cerro Porteño. A equipe do Cerro em 3 jogos, 1 empate e 2 vitórias, enquanto a equipe do Colón em 3 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 1 empate. A equipe do Cerro Porteño lidera com 7 pontos. Se vencer esse jogo, praticamente vai garantir aí uma classificação para a fase mata-mata, e o Colón precisa vencer porque pode perder o segundo lugar. Os últimos jogos entre eles, vitória do Cerro Porteño, vitória do Cerro e vitória do Cerro. A equipe do Colón vem em uma sequência de 7 jogos sem vitórias, são 5 empates e 2 derrotas, e a equipe do Cerro Porteño vem aí com uma race bem mais desanimadora. Nos últimos 10 jogos tem apenas 1 derrota, perdeu para o Tacuary de Asunción. Nessa odd de 1,85 vou colocar também a equipe do Colón na nossa lista de lei. Dando sequência, Olímpia contra o Peñarol. Isso aqui é o jogo dos desesperados. O Olímpia, se não vencer essa partida, provavelmente estará eliminado e não vai conseguir nenhuma vaga para a Sul-Americana. E o Peñarol tem uma vitória e foi justamente contra a equipe do Olímpia. Os últimos jogos entre eles, vitória do Peñarol e vitória do Olímpia. A equipe do Olímpia vem de uma vitória em casa sobre o Guairena pelo Campeonato Paraguaio. É uma equipe que nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. A última derrota foi justamente para a equipe do Peñarol. O Peñarol vem de uma derrota, perdeu para o Cerro Porteño pela Libertadores. É um time que está mais descansado para essa partida. Teve o jogo no final de semana adiado. Eu vou ficar fora desse jogo, vai ser um jogo bem complicado. Dando sequência, temos Tajeres contra o Flamengo. A equipe do Flamengo vem aí 100%, são 3 jogos e 3 vitórias. A equipe do Tajeres em 3 jogos venceu 2 e perdeu 1. Os últimos jogos entre eles, vitória do Flamengo por 3-1. O Tajeres vem de derrota, perdeu para o Atlético Tucumã pelo Campeonato Argentino. E o Flamengo vem de uma vitória pela Copa do Brasil, venceu o Altos fora de casa. Essa odd do Flamengo de 1,80 é um pouco baixa pelo que o Flamengo vem jogando. É o mesmo cenário que eu vejo do jogo contra a Universidade Católica na semana passada. Pode ser que o Flamengo vá vencer essa partida, mas nessa odd de 1,80 pelo futebol que vem apresentando, eu vou ficar fora. Sporting Cristal contra a Universidade Católica. A equipe do Sporting Cristal são 3 jogos e 3 derrotas. A equipe da Universidade Católica são 3 jogos e 1 vitória. Venceu apenas a equipe do Sporting Cristal. Os últimos jogos, vitória da Católica por 2-1. A equipe do Sporting Cristal vem de uma vitória de 1-0 sobre o Deportivo Binacional pelo Campeonato Peruano. E a Universidade Católica vem de derrota para o Flamengo. Foi o último jogo. É uma equipe que nos últimos 10 jogos tem apenas 2 vitórias e 7 derrotas. Eu vou ficar fora desse jogo. E vamos para a Sul-Americana. Metropolitanos contra o Montevideo Wanderers. Esse jogo eu vou ficar fora. As 2 piores equipes do grupo. O Metropolitanos tem 3 jogos, 2 empates e 1 derrota. E a equipe do Montevideo Wanderers, 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate. Barcelona do Equador contra o Lanús. A equipe do Barcelona, 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Lanús, 1 empate e 2 vitórias. Os últimos jogos entre eles, vitória do Lanús por 3-1. O Barcelona vem de vitória sobre o Metropolitanos, venceu por 1-0. E a equipe do Lanús vem de vitória sobre o Independente pelo Campeonato Argentino. Eu vou deixar esse jogo fora também da nossa lista. Dando sequência, Atlético Goianiense, Defensa e Justiça. A equipe do Dragão se complicou ao perder para a equipe do Antofagasta. Venceu o jogo por 1-0 e tomou a virada no finalzinho do jogo. O Atlético Goianiense em 3 jogos venceu 2 e perdeu 1. E a equipe do Defensa e Justiça em 3 jogos venceu 1 e perdeu 2. A equipe do Dragão precisa vencer essa partida para se manter vivo na briga por uma vaga na fase mata-mata da competição. Os últimos jogos, venceu o Defensa e Justiça na Argentina.
O Atlético Goianiense já vem aí de 5 jogos sem vitórias, são 3 empates e 2 derrotas. Já a equipe do Defensa e Justiça vem de vitória, venceu o Unión de Santa Fé por 2-1 pelo campeonato argentino, mas vem de uma derrota em casa para a equipe da LDU. Aqui poderia ser um jogo interessante para buscar esse back Atlético Goianiense, mas a equipe do Atlético também não vem jogando muito bem nos últimos jogos e eu vou deixar fora da nossa lista. Antofagasta e LDU. A equipe do Antofagasta em 3 jogos são 2 derrotas e 1 vitória, e a equipe da LDU 1 derrota e 2 vitórias. E com 1 vitória, a LDU pode terminar a rodada na liderança. A equipe do Antofagasta vem de vitória pelo campeonato chileno, enquanto a equipe da LDU vem de derrota, perdeu para o Independente Del Valle. E aqui eu vou colocar o Antofagasta na nossa lista de lei. Dando sequência, temos Fluminense contra o Júnior Barranquilla. A equipe do Fluminense tem 1 vitória, 1 derrota e 1 empate. A equipe do Júnior Barranquilla, 1 empate e 2 vitórias. Uma vitória do Júnior Barranquilla nessa partida vai deixar bem encaminhada a classificação para a fase mata-mata. O Fluminense, se não vencer, estará praticamente eliminado. Os últimos jogos entre eles: empate em 1-1, vitória do Júnior Barranquilla e vitória do Júnior Barranquilla. O Fluminense é bem freguês da equipe do Júnior Barranquilla. O Fluminense vem de derrota para o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, 0-0 pela Sul-Americana e derrota pelo Brasileiro para o Internacional. A equipe do Júnior Barranquilla nos últimos 10 jogos tem apenas 1 derrota. E aqui pode ser um jogo interessante para buscar um lei Fluminense, se a equipe continuar jogando mal igual vem jogando, mas com a chegada do Fernando Diniz pode ser que dá uma melhorada no time. Eu vou deixar fora da nossa lista essa partida também. Temos também MLS, Cincinnati contra a equipe do Toronto, o 8º contra o 11º, eu vou ficar fora desse jogo. Série B do Campeonato Brasileiro, Novo Horizontino contra o CRB. Aqui não tem cabimento nenhum. O Novo Horizontino com uma odd de 1,50, uma equipe que não venceu nenhum jogo no campeonato, embora o CRB também não venceu. O CRB são 4 jogos, 3 derrotas e 1 empate. O Novo Horizontino, 3 empates e 1 derrota. Mas uma odd de 1,50 não dá para colocar dinheiro num jogo desse. CSA e Criciúma. A equipe do CSA nos últimos 4 jogos, 2 empates, 1 derrota e 1 vitória. A equipe do Criciúma, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Eu vou ficar fora desse jogo também. Então a nossa lista dos jogos de quinta-feira ficou aí com Beck Deportes Tolima, Lei Always Red, Colón de Santa Fé e Antofagasta. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!